Iniciamos a segunda etapa da capacitação do dia de hoje, convidando o professor palestrante Paulo Sérgio de Souza Franqueira, que abordará os seguintes assuntos: aspectos jurídicos para a formação em compras no setor público, principais mudanças em função da Lei 14.133/21, e exemplos de mudanças nos processos de compras públicas sob a égide da Lei 14.133 de 2021. Por favor, professor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui para compartilhar um pouco do conhecimento jurídico, mas sem juridiquês, para que ninguém fique, ai meu Deus, o advogado vai falar, não vou falar em hermenêutica, jurídica, nada disso. Eu quero passar para vocês a experiência que eu tenho de 30 anos na área jurídica, que me permitiu ver o direito com uma clareza lógica. Parece até uma contradição em termos, né? Direito é lógico? É. O direito é lógico. As normas são lógicas. Só que, para isso, o olhar que vocês têm que ter para essas normas tem que ser o olhar correto. Não aquele olhar desconexo, aquele olhar leigo, de quem lê um monte de artigos, um monte de coisa, e não liga uma coisa com a outra, e por isso o entendimento não fica adequado para o fim que se almeja. Quem aqui já andou de avião? Levanta a mão. Vocês lembram a primeira vez que vocês olharam para baixo e viram a terra do alto do avião? Lembram? A primeira vez que o cérebro processou a imagem de ver do alto o solo, onde se andava sempre a pé de carro, de ônibus? Guarde essa imagem. Porque hoje o que a gente quer fazer, através da Fundação Vasolini com vocês, para capacitar vocês, é dar esse olhar macro sobre o processo de licitação. Então, guardem essa imagem. Eu quero que vocês se vejam com uma nova abordagem, para que vocês se capacitem verdadeiramente a entender todos os preceitos que a lei trouxe. Ela não veio complicar a vida. Eu sei que a 8666, vocês estavam acostumados. Vocês lembram também quando vocês foram tirar a primeira carteira de motorista? Aprender a dirigir para fazer o exame. Era tudo difícil, né? O que eu engato, onde eu olho, o espelho, a embreagem, quanto eu solto e o freio. Depois de 3 meses, vocês estavam dirigindo praticamente no automático, não é assim? Isso é o aprendizado do cérebro, que aprende por repetição. Então, como é que vocês vão aprender sobre a licitação na nova lei, a 14.133, se vocês não entenderem essa lei por um aspecto macro, saindo daquilo que vocês estão acostumados com a 8666? Vocês têm plena capacidade de aprender. Vocês são a elite do que nós temos no Estado. Servidores públicos, passaram em concurso. Vocês têm cabedal, capacidade. Então, da mesma forma que vocês, quando seus filhos eram pequenos, gostavam que eles fizessem as lições e vocês cobrassem, poxa, filha, fez toda a lição, que bom, foi bem na prova. Quero passar para vocês que vocês se auto-apliquem para que vocês mesmos possam se dar parabéns quando vocês galgarem passo a passo essa nova interpretação da lei de licitações. Porque ela não é um bicho de 7 cabeças. Mas ela exige, pela principiologia que ela trouxe, da gestão efetiva, economicidade, interesse público, para evitar fraude, desvios, ela trouxe uma série de mecanismos que se adequam a esse mundo tecnológico que nós vivemos hoje. Ou será que ninguém aqui usa o chat GPT, ninguém usa inteligência artificial, ninguém usa o WhatsApp, o Wi-Fi? Todos nós usamos tecnologia. Então, para que vocês tenham uma ideia, o rastreio de valores efetivos pecuniários financeiros hoje, tanto nacionais como internacionais, ele é feito de forma automática. Ninguém consegue esconder mais quando o dinheiro sai, para onde foi. Hoje tudo isso existe. Então, a lei trouxe esses princípios para dentro da licitação. Agora, como que um ente público ele pode gerir os recursos públicos em benefício da sociedade? Como?
através de vocês, servidores. Ninguém constrói nada sozinho. É sempre a equipe que faz tudo acontecer. E vocês fazem parte dessa equipe. Vocês fazem parte dos municípios que compõem o estado mais rico do Brasil. É o meu orgulho hoje estar aqui falando isso para vocês, homenageando o governador Tarcísio, homenageando todo o secretariado, porque nós somos exemplo para o país, nós somos a locomotiva do país. Então é com essa qualificação, com esse valor próprio, que eu gostaria que vocês olhassem essa breve apresentação jurídica, que não vai ser complicada, não vai ser com juridiquês, tá bom? Então vamos lá. O novo regime de licitações e contratos. Por que novo? Porque a 8666 foi revogada, ela não existe mais. Ela só está existindo hoje naqueles processos que começaram com editais publicados naquele período dos 2 anos. Então, quando esses processos se exaurirem, ela morre junto com eles. Tudo agora é feito com base na nova lei. Então, eu vou trazer para vocês hoje esse novo regime, a origem do termo, os aspectos fundamentais da 14133, os seus princípios norteadores, os sujeitos a quem ela se dirige, os objetos da sua aplicação e as fases da licitação. Vocês percebem que até aqui já tem uma lógica? Os seus aspectos, quais são os princípios, a quem ela se aplica, qual é o objeto e as fases desse processo. Vocês conseguem perceber a lógica só nessa descrição? Então, comecem a perceber que o direito é uma ciência humana? É, mas é uma ciência lógica também. Vamos falar também das modalidades de licitação, procedimentos auxiliares, a famosa ata de registro de preços. Vamos falar nas mudanças, os modos de disputa, os critérios de julgamento, mecanismos de controle, consequências judiciais, dicas de ouro e a conclusão. Então, antes de mais nada, como já foi dito aqui pelo professor Caio, a gente quer capacitar vocês. E eu quero trazer para vocês um conceito que é muito claro. Tudo aquilo que eu não preciso explicar, porque está provado em documento, eu posso ter alguma dúvida? Se no documento está escrito maçã, alguém vai duvidar que está escrito maçã no preto e no branco? Não. Agora, se eu falar que escrevi maçã e não tiver como provar, alguém vai falar que aquilo não é verdade. Aí fica o dito pelo não dito. Vocês percebem isso? Tudo que vocês fizerem nas suas administrações tem que ser documentado, seja por e-mail, mensagem de WhatsApp, seja um bloco de notas. Vocês têm que exteriorizar e documentar o passo a passo, porque se alguém amanhã vier perguntar, está mostrado ali, está evidenciado. Tudo que está documentado faz prova em favor de vocês, porque diminui a dúvida. Tudo que não está documentado faz prova em desfavor de vocês, porque aumenta a dúvida. E dúvida de quem? De quem vai olhar o que você fez. De quem vai fiscalizar o que você fez. E quando esse olhar for feito por um tribunal de contas ou um ministério público, o olhar deles vai se basear em critérios objetivos. Então, não é para ter medo de trabalhar, mas saber como trabalhar com segurança jurídica, para que vocês não sofram nenhuma consequência pelo desaviso, pelo mal feito ou pela falta de conhecimento. Então, é isso que a Fundação traz para vocês. A capacitação para que vocês consigam trabalhar com a mesma tranquilidade de quem lá atrás teve dificuldade para aprender a dirigir carro, sofria no exame, e hoje dirige falando no celular, falando com pessoas, mexendo no rádio e tudo mais. Bom, a governança nas contratações. Você trazer a profissionalização das pessoas que estão lá tratando do assunto. Você ter um fortalecimento no planejamento, absorção de todos os recursos de TIC e implementação de riscos e controles preventivos. Como é que nasce uma licitação?
Forma-se a comissão. E aí eu tenho que ter o quê? Um estudo técnico preliminar. Esse estudo vai fazer exatamente como vai se conformar lá na frente a minha licitação. Então, toda a atenção na fase inicial. Isso é fundamental. É o planejamento. Como se vocês fossem pegar o carro e fazer uma viagem, eu tenho que olhar pneu, óleo, filtros, tenho que olhar tudo no carro, água, tenho que levar um lanche, vai que tem um acidente, que tem demora, pega o trânsito. Tudo planejado, você consegue ter menos riscos e menos imprevisibilidade. Agora, se eu vou para uma viagem com um carro sem manutenção, o risco de um acidente aumenta. Vocês percebem isso? Então, tragam para a vida de vocês o trabalho com a nova lei de licitações com a mesma naturalidade que vocês programam a vida de vocês. Não é nada complicado. Vamos ver, então, agora o vídeo da atuação do servidor no novo regime de licitações e contratos administrativos. Olá, eu me chamo Genival Souza Filho, sou advogado, professor, e nós vamos falar um pouco hoje sobre licitações e contratos no poder público. Você conhece o novo regime de contratações do poder público? A Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos, ou ainda NLLC, inaugurou uma nova estrutura para os processos licitatórios em todas as esferas da administração pública no ambiente federal, estadual, municipal, bem como no Distrito Federal. A nova lei, que estabelece um cenário de planejamento, transparência e publicidade inédito para a administração pública, introduz uma nova cultura de governança para os contratos públicos durante todo o seu ciclo de vida. Ou seja, desde o seu momento prévio à contratação, quando se ainda está pensando os seus desdobramentos, até o encerramento da prestação do serviço ou do fornecimento dos insumos adquiridos pelo ente administrativo. Para que todas essas novidades surtam os efeitos esperados, um dos primeiros e mais importantes temas abordados pela nova lei são as regras para a atuação dos servidores públicos responsáveis pela condução desses novos processos licitatórios. Tamanha a importância do papel dos servidores para a nova sistemática dos contratos públicos, que uma outra norma, o Decreto número 11.246, de 27 de outubro de 2022, foi necessária para estabelecer exclusivamente as regras de atuação dos agentes públicos e todos os demais envolvidos na operacionalização do novo sistema de licitações e contratos. É importante ressaltar que uma regra definitiva da nova lei de licitações está na determinação de que todos os processos licitatórios devam ocorrer preferencialmente em ambientes digitais, algo que impacta diretamente na preparação dos agentes públicos. Quando vocês se dedicam a aprender, a primeira coisa tem que ser a leitura da lei de licitações. E uma dica que eu vou dar para vocês agora é a seguinte: sempre que a lei disser você deve, é um impositivo. Sempre que a lei disser que você pode, é uma faculdade. Então, quando ela falar deve ser feita, não tem escapatória. Quando ela falar que pode ser feita, é uma escolha. Tudo bem? Então, eu gostaria que vocês, quando fossem ler a lei de licitações, pegassem 2 canetas marca-texto com cores diferentes e marcassem todos os poderá e todos os deverá, para que vocês já tenham esse mapa mental, quando vocês forem ler a lei, daquilo que é poder, que você pode escolher fazer ou não, e daquilo que é dever, que você tem que fazer. Porque se você não fizer e descumprir a lei, aí vai ter a consequência lá na frente, que não é o seu objetivo. Você quer fazer tudo bem feito.
Você quer acertar. Porque você está na ponta da linha da administração do prefeito, para trazer para o munícipe aquilo que ele precisa para a realidade dele, para que os valores, os recursos públicos sejam bem aplicados, e com isso todo o Estado cresça, e com isso todas as pessoas sejam beneficiadas. Podemos? Então vamos ver o vídeo. Olá, eu me chamo Genival Souza Filho, sou advogado, professor, e nós vamos falar um pouco hoje sobre licitações e contratos no poder público. Você conhece o novo regime de contratações do poder público? A Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos, ou ainda NLLC, inaugurou uma nova estrutura para os processos licitatórios em todas as esferas da administração pública no ambiente federal, estadual, municipal, bem como no Distrito Federal. A nova lei, que estabelece um cenário de planejamento, transparência e publicidade inédito para a administração pública, introduz uma nova cultura de governança para os contratos públicos durante todo o seu ciclo de vida. Ou seja, desde o seu momento prévio à contratação, quando se ainda está pensando os seus desdobramentos, até o encerramento da prestação do serviço ou do fornecimento dos insumos adquiridos pelo ente administrativo. Para que todas essas novidades surtam os efeitos esperados, um dos primeiros e mais importantes temas abordados pela nova lei são as regras para a atuação dos servidores públicos responsáveis pela condução desses novos processos licitatórios. Tamanha a importância do papel dos servidores para a nova sistemática dos contratos públicos, que uma outra norma, o Decreto número 11.246, de 27 de outubro de 2022, foi necessária para estabelecer exclusivamente as regras de atuação dos agentes públicos e todos os demais envolvidos na operacionalização do novo sistema de licitações e contratos. É importante ressaltar que uma regra definitiva da nova lei de licitações está na determinação de que todos os processos licitatórios devam ocorrer preferencialmente em ambientes digitais, algo que impacta diretamente na preparação dos agentes públicos, principalmente diante da necessidade de atualização. O novo diploma também cuidou de estabelecer um rol de servidores e órgãos que atuarão nos processos licitatórios. Agora temos claramente listadas as figuras dos agentes de contratação e os seus substitutos, da equipe de apoio e os seus substitutos, da comissão de contratação, dos gestores e fiscais de contratos, esses últimos divididos em fiscais administrativos, fiscais técnicos e fiscais setoriais, cada qual com uma atuação técnica específica. Temos ainda as figuras dos terceiros e dos órgãos de apoio, formados pelo assessoramento jurídico e pelo controle interno. Como podemos observar, são muitas as novidades e nós queremos convidar vocês para acompanhar de perto todo o conteúdo que preparamos para deixá-los completamente preparados para este novo momento na administração pública no ambiente das contratações. Esperamos por você. Um forte abraço. Vocês percebem, então, nesse apanhado que o professor Genival fez, a lei é boa, ela trouxe novidades que são fantásticas dentro da controladoria, dos princípios da economicidade, efetividade, eficácia, impessoalidade, para que os recursos sejam bem aplicados, para que os efeitos sejam colhidos pela população e para que isso se reverta em favor da administração como algo positivo, de bem-estar a todo cidadão. Tá? Então, se a gente colocar aqui, agentes públicos de licitação, são designados pela autoridade máxima, gestão por competência, segregação de funções, ou seja, cada um fazendo uma parte do processo, segregação de funções, o que vai facilitar para vocês. Vai desaparecer aquela coisa do faz tudo, ou do bombril, com 1001 utilidades. Vocês conhecem o funcionário bombril, né? Tem um monte aí em prefeitura que é aquele cara que faz tudo. Agora, o ideal não. É cada um estar habilitado para fazer uma parte do processo e se especializar nele.
Então, você vai ter servidores efetivos ou empregados, públicos nos quadros permanentes, e você vai ter os qualificados com atribuições relacionadas à formação compatível e qualificação atestada por escola de governo, sem parentesco, para não gerar suspeitas de favorecimento de nenhuma natureza. Tá bom? Muita gente acha que a licitação tem a ver com coisa lícita, em contraposição àquilo que seria o ilícito. Será que isso é verdade? Parece, mas não é. A licitação começou na Idade Média, nos estados medievais da Europa, onde se usava o sistema chamado vela e prego. Então, eu apregoava a obra, enquanto a chama da vela ardia, eu recebia as ofertas. Quando a vela se apagava, a última oferta, a maior oferta, era aquela que era beneficiada. Sempre existiu dinheiro público. Desde a época de Cristo, a gente lembra que os romanos cobravam impostos, né? Então, dar a César o que é de César é cumprir aqui na Terra aquilo que a gente precisa cumprir para manter a sociedade funcionando. Então, a parte do cidadão é pagar seus impostos e tributos. E a parte dos entes federativos do Brasil, tanto União, Estados e municípios, é usar esses recursos em benefício da sociedade. Só que, para que esse uso aconteça, ele passa por vocês. Vocês são os braços que levam lá na ponta aquilo que o cidadão precisa, através da boa aplicação do dinheiro, só não, através do pensamento, do planejamento, através de saber o que aquela cidade precisa, qual bairro precisa, o que precisa, como precisa. E tudo isso começa no estudo técnico preliminar, que é aquilo, o que eu preciso, para quem, quando, como, onde. Tá, sei tudo isso? Sei. Quais são os riscos envolvidos? Esse. Que mais? Que outros atributos eu tenho? Tá, consigo? Consigo. Feito o estudo técnico preliminar, que eu vou partir para a redação do edital. Então, existe uma fase da licitação que ela é privada, ela só se torna pública quando o edital é publicado. Com ele publicado, eu dei conhecimento a terceiros, e o edital vai ser a lei que vai regrar a licitação. Depois que eu publiquei, eu estou na roça se eu descobrir alguma coisa errada. Tudo tem que ser visto antes, no estudo técnico preliminar. Porque se tiver alguma inconsistência, se tiver alguma coisa equivocada, eu vou ter impugnações judiciais, eu vou ter liminares, eu vou ter bloqueios, eu vou ter a mídia, eu vou ter um monte de gente falando contra a minha licitação. Quem já viveu isso na pele sabe como é desgastante ter uma liminar bloqueando o seu processo. Então, como é que a gente tem a conformação legal das normas sobre licitação? Começou em 1862, com o decreto 2926, depois, em 1922, o 4536, depois teve esse, em 67, o decreto 200, a lei 5456 em 68, o decreto-lei 2300, em 86, e em 88 veio a Constituição, a nossa nova Constituição, que eu espero que ela ainda exista, né? Depois você teve a lei 8666, de 93, que vigorou por todos esses anos que vocês conhecem bem, e depois veio a 14133, que é a que está em vigor hoje, coadunando-se com as leis complementares que a ela complementam, né, que a ela se constituem. Então, essa lei veio para substituir a antiga lei de licitações, a lei do pregão e o regime diferenciado de contratação, RDC, pois revogou expressamente a 8666, a 10520 e a 12462. Portanto, pessoal, ela é o único regramento em vigor no Brasil quando a gente fala de licitações. E se ela é o único regramento em vigor no Brasil, são critérios objetivos da aplicação do fato à norma, quando qualquer um for verificar o seu processo, seja na comissão, seja no final do processo, quando a autoridade gestora for averiguar o processo, seja depois,
Tribunal de Contas, Ministério Público, eles só vão olhar aquilo que está objetivamente configurado. Portanto, quanto mais eu cumprir as regras, quanto mais eu documentar todas as fases, quanto mais eu tiver segurança daquilo que eu estou fazendo, eu preciso ter medo? Sai com seu carro sem estar licenciado, com pneu careca. Você vai viajar morrendo de medo se a polícia te parar, né? Agora, sai com seu carro com toda a manutenção feita, IPVA está pago, está tudo bonitinho no carro, você não bebeu. Se a polícia te parar, não tem nada para ela te pegar. Não é assim? Então, tenham isso em mente quando vocês forem começar a fazer um processo, como quem vai pegar o seu carro para dirigir. Sintam-se seguros que, caso uma autoridade venha abordar vocês, vocês não têm nada de problema. Portanto, não tem medo nenhum de atuar. Combinado? Essa é a visão que eu sugiro, que eu convido vocês a terem. Não pretendam trabalhar com essa nova lei como aquele motorista que bebeu, que não pagou IPVA e que, mesmo assim, vai viajar de uma cidade para outra. Ah, se a polícia parar, parou. É? Hoje em dia não é assim mais. Então, vocês têm que trabalhar na função que vocês desempenham com conhecimento de causa, sabendo o que estão fazendo, sem achismos, sem mais ou menos, sem deve ser assim, me falaram que era assim. Não, consultem a lei, perguntem para a Procuradoria, perguntem para o Tribunal de Contas. O doutor Dimas deixou a porta aberta, consultem. E outra, ninguém precisa inventar a roda de novo. Aquilo que a sua prefeitura precisa comprar, alguma outra já comprou. A pesquisa prévia que vocês podem fazer é fundamental para basear o processo de vocês. É o que a gente conhece por modelagem. Vocês sabem o que é modelagem? Eu vejo uma coisa que eu preciso, vejo quem já fez aquela coisa e funcionou, então eu posso adequar aquilo que funcionou naquele município ao meu agora, modelando dentro da minha realidade aquilo que vai ser útil para a minha população. Tudo bem, pessoal? Todo mundo tomou café, todo mundo está acordado ou o almoço foi pesado? Está todo mundo atento? Tá? Então, essa lei é a única. Se alguém falar para vocês, olha, está vigorando com a 8666, a única opção de vigorar pela 8666 é um edital que tenha sido publicado ainda na vigência dela, cujos efeitos estejam se projetando no tempo ainda na execução do contrato. Quando esse contrato terminar, acabou, ela não tem nenhum efeito. Quando a gente fala de princípios, eu quero voltar com vocês àquela questão da lógica. Tudo que existe na lei está baseado nesses princípios. Legalidade, eu tenho que cumprir a lei. Aos particulares, eu posso fazer ou deixar de fazer. Agora, quando a lei se aplica ao Estado, ao ente público, ele é obrigado a cumprir a lei. Ele não tem outra alternativa. Impessoalidade é olhar para o bem público sem focar ou beneficiar qualquer pessoa. Moralidade fala por si só. Publicidade, eu não posso ter nada oculto, porque tudo aquilo que é escondido gera a suspeita de algo que não é correto. Certo? Isso é princípio. Tudo aquilo que não é mostrado, tudo aquilo que fica em sigilo, deve se perguntar qual a razão do sigilo. Porque o sigilo sempre gera a suspeita de algo que não pode ser mostrado. Então, a lei exige a publicidade. A eficiência, o que é a eficiência? O maior patrimônio que nós temos depois da nossa saúde é o nosso tempo. Então, todo o tempo que vocês desempenham no trabalho, desde quando chegam no escritório até a hora de ir embora, ele é um tempo finito naquele dia. Então, o que vocês fazem naquele período de tempo, que não volta mais, vai ser o que vai determinar a eficiência ou não do trabalho licitativo. Interesse público é ter a consciência que eu, como funcionário público, como servidor, sou o braço lá na ponta do meu prefeito, que está num ecossistema com o meu governador e que está num ecossistema com as forças federais, a União.
Então vocês têm que saber que vocês fazem parte dessa engrenagem. Daí que vem os convênios, verbas federais, verbas estaduais. Porque nós somos uma república federativa, com autonomia jurídica, administrativa em municípios e estados, certo? E nós temos que ser probos nessa administração. O que é a probidade? É só ter as contas aprovadas? Não, é a intenção. Com qual intenção eu sento na frente da minha mesa para trabalhar? O que eu estou pensando? O que eu estou desejando? O que eu quero alcançar? É essa intenção que vocês têm que ter presente para que vocês queiram e possam oferecer o seu melhor, capacitados que estarão por esse curso. Igualdade entre todos os seres, que é um princípio constitucional, igualdade entre todas as empresas, para que nenhuma seja privilegiada. Planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação e vinculação ao edital. Eu não posso sair do trilho do edital. Se eu faço uma licitação e no meio do caminho eu me desvio daquilo que está no edital, eu vou sofrer consequências jurídicas, eu vou ter liminares, eu vou ter um monte de questões. Eu sou obrigado a cumprir o edital. Lembre-se disso, o edital é a lei da licitação. Vamos fazer igual à escola? Repitam comigo. O edital é a lei da licitação. Tudo que está escrito nele é o que vai valer para aquela licitação. Tudo bem? A segurança jurídica, a razoabilidade, tudo isso vai gerando para você o quê? Na aplicação do dinheiro público, que você vai levar o resultado efetivo que você busca na licitação. Você tem que ser competitivo, tem que ser proporcional, tem que ser rápido, econômico e tem que preservar ou buscar o desenvolvimento nacional sustentável. Porque todos somos iguais perante a lei. Todos merecemos os mesmos direitos. Então, quando você fizer um processo licitatório, você tem que seguir a lógica jurídica específica. Você não pode inventar da sua cabeça ou daquilo que a cidade vizinha falou que podia. Você tem que seguir aquilo especificamente. Você tem que seguir o que se conhece por burocracia definida, ou seja, as leis que regram o que você está fazendo, elas têm que ser cumpridas. Você tem que buscar a melhor solução para o poder público. Não é a solução possível, aquela mais ou menos. É a melhor solução para o poder público na conformidade da situação que você tem em mãos. É a ideal? Às vezes não. É a melhor possível. E buscar maximizar a aplicação dos recursos públicos. O que isso quer dizer? Sem desperdício. Como o exemplo que o professor Robson deu. Imagine você fazendo uma licitação, que você vai orçar lá a construção de um galpão. E lá no seu ETP, Estudo Técnico Preliminar, você não se deu conta que você não podia licitar o ar-condicionado antes. Você tinha que esperar o galpão ficar pronto ou planejar o tempo que ele ficaria pronto para depois o ar-condicionado chegar. Ou vocês viram, em algum momento da vida, ar-condicionado ser instalado numa praça. O ar-condicionado pressupõe um ambiente físico fechado. Então, como é que eu posso licitar um aparelho de ar-condicionado gigantesco para um espaço muito grande sem que ele fique pronto? Qual o momento que eu preciso ver isso? No estudo técnico preliminar. Eu tenho que pensar no que eu estou fazendo nesse ETP como quem está voando lá de avião e olhando por cima o ponto que eu estou saindo e o ponto que eu vou chegar. Se você pegar o seu carro para sair de São Paulo até Sorocaba, você não tem noção do caminho todo. Você só tem aqueles 100, 200 metros de visão do para-brisa. Agora, se você pega um avião ou um helicóptero de São Paulo até Sorocaba, você visualiza todo o caminho lá de cima. Vê as cidades, vê a Toyota ali, vê um monte de coisa. Você está ciente de todo o entorno, certo? É essa ciência do entorno que vocês têm que ter quando forem fazer o seu estudo técnico preliminar.
Ah, mas Paulo, como é que eu vou prever tudo isso? Exercício mental. Capacitem-se na imaginação, pensando, o que pode acontecer aqui? Qual é a vizinhança lá? Em que momento do mês, do ano vai ser? Como é que é o clima nessa época? Tem represa perto? Tem fonte de água? Comecem a olhar com um olhar quase militar para quem vai fazer uma missão. Para que vocês possam ter um degrau acima na compreensão do que é a licitação. Que nada mais é do que um processo técnico-legal que permite que o ente público administre os recursos públicos para o bem da coletividade. Difícil, né? Cadê o juridiquês? Vocês percebem como é fácil? Sem a licitação, o dinheiro não chega às pessoas. E esse dinheiro só pode chegar se vocês, que manipulam o processo licitatório, se capacitarem, se formarem, perderem o medo e conseguirem fazer tudo da melhor forma possível. Então, na licitação, o que eu preciso? Assegurar a seleção da proposta mais apta para gerar o resultado mais vantajoso, não o mais barato, o resultado mais vantajoso. A nova lei acabou com o negócio do preço mais baixo. Hoje ela traz a vantagem econômica, a característica do objeto, o tratamento isonômico, justa competição. Por quê? Se ficar caracterizado no meu processo licitatório que eu, prefeito, quis beneficiar aquele meu amigo de infância que tem uma empresa que participou, todo o processo cai por terra, que alguém pode denunciar isso e comprovar que houve um favorecimento. Quem vai sofrer a consequência? A população. Porque esse processo, lá no fundo, pode ser revogado. Então, eu tenho que evitar os sobrepreços ou preços que são inexequíveis. Eu não posso pedir, por exemplo, uma licitação para comprar 25 caminhões e oferecer pagar 2.000 cada um. Dá? É inexequível, não vai aparecer. E também não posso usar o superfaturamento, que eu sei que vai custar 120.000 cada veículo, e eu coloco lá que custou 160, né, porque o quarentinha. Isso é superfaturamento. Se eu fizer isso, eu vou estar incorrendo em crimes previstos na lei. Então, eu tenho que andar dentro do que é correto. Hoje, a tecnologia ela consegue mapear tudo que a gente faz. Hoje não dá mais para esconder nada como se fazia antigamente. Então, eu tenho que incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. É para isso que nós temos orçamento, é para isso que nós temos governança, é para isso que o Estado existe, na sua organização. Então, a quem se dirige a lei de licitações? A administração pública direta, autárquica e fundacionais. De quem? Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Só a eles, Paulo? Não. Ela também se aplica aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no desempenho da sua função administrativa. Ou seja, mesmo uma Assembleia Legislativa, ela tem recursos que ela tem que alocar, porque ela precisa comprar mobiliário, computadores, ela precisa comprar uma série de coisas. Tá? Então, até os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário estão sujeitos à lei de licitações. Os fundos especiais e as demais entidades controladas, direto ou indiretamente, pela administração pública também estão. Só não estão sujeitos à lei de licitações as empresas públicas e as sociedades de economia mista, regidas por lei específica, que é a 13.303, de 2016. Não me perguntem por que foi feito assim. Eu não sei responder. Se alguém souber, por favor, me fala. Então, ela aplica-se. Administração direta, autárquica, fundacional,
todos os entes da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Função administrativa, legislativa, judiciária, fundos especiais e entidades controladas. E não se aplica àquelas estatais, como eu falei para vocês. Qual que é o objeto da licitação? Alienação ou concessão de direito real de uso de bens, compra, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, obras e serviços, tecnologia, informação, comunicação. Isso é basicamente o que abarca a maior parte das licitações. Agora, vocês podem pensar assim, quais são as principais mudanças daquilo que eu estava acostumado e agora a lei que eu tenho que seguir? Houve uma expansão dos objetivos e princípios da licitação. Expansão. Não foi um retrocesso, foi um avanço. Alteração das fases, variação das modalidades, que passam a ser de acordo com a natureza do objeto. Antigamente era só o valor. Então, se eu preciso comprar telefones celulares para a minha equipe, antigamente, eu tinha que ver o celular mais barato. Hoje, eu preciso comprar aquele celular que vai ser mais eficaz para que eu cumpra a minha necessidade de comunicação. O valor não importa tanto. Importa o efeito que aquilo vai gerar para o bem público. Foi criada a modalidade de diálogo competitivo. Convite e tomada de preços desapareceu do mundo jurídico, não existe mais. E houve uma alteração nos casos de inexigibilidade e dispensa de licitação. Então, quais são as fases da licitação que nós temos hoje? Preparatória, estudo técnico preliminar. É o início de tudo. Depois dela, que é uma fase ainda intramuros, ninguém sabe do que eu estou fazendo, só a minha equipe lá dentro, certo? Publiquei o edital. Agora lascou. Dei conhecimento para o mundo daquilo que eu fiz. E vou torcer para ninguém impugnar? Não. Eu tenho que ter feito direitinho para não dar razão para ninguém impugnar. Ah, mas Paulo, e se impugnarem? Eu provo que eu estava certo. Não é toda impugnação que vai ser acolhida. Pensem bem nisso. Não é porque impugnou que vai ser acolhida. A impugnação só vai ser acolhida, ou seja, só vai ter uma liminar paralisando o seu processo, se houver razão jurídica para tanto. Perfeito? Se não houver, não vai. Divulgado o edital, são apresentadas as propostas e lances, se for o caso. Aí nós temos o julgamento. E depois do julgamento, eu tenho a habilitação. Em casos especiais, isso pode ser invertido, mas essa é a regra. Antigamente, tinha que habilitar primeiro. E vocês lembram como era? E pede certidão, e pede contrato, e pede um monte de coisa para aquele monte de empresa que lá na frente não vai ser nem ter chance de ganhar o processo. Então, quanto tempo eu perdi habilitando aquele monte de gente que não conseguiria ganhar a licitação? Vocês percebem que agora, primeiro eu julgo quem tem capacidade e tal, e depois, eu vendo que ele vai se habilitar? Depois da habilitação, eu tenho a fase recursal. Alguém vai recorrer? Não vai? E depois da recursal, eu tenho a homologação. Só que antes da homologação, a autoridade gestora ela tem alguns cenários possíveis. Ela pode devolver o processo licitatório para que seja corrigido algum item. Isso o prefeito, no caso, né? Ele pode mandar revogar. Ele pode cancelar aquele processo. Ele tem 3 cenários possíveis. Tudo conforme a lei prevê. E o 4º cenário é a homologação. Quando ocorre a homologação, o que acontece? Gera-se o efeito da adjudicação, que é a outorga ao vencedor da licitação do objeto licitado, gerando para ele a expectativa da celebração do contrato, que não é um direito adquirido ainda.
não gera direito subjetivo ao contrato, mas gera o quê? Toda a conformação do processo para que o contrato venha a ser feito. E por que não gera o direito subjetivo ao contrato? Porque muitas vezes a matriz de risco não foi contemplada no ETP. Na hora da contratação, a municipalidade pode falar, olha, se acontecer isso aqui, acontecer isso, eu quero uma garantia sua, ao particular. Ah, não posso dar. Então, não vai ter contrato. Ah, é? E o segundo colocado me dá? Dá a garantia. Então, até o momento da celebração do contrato, não é a homologação que garante que o contrato vai ser assinado com aquela empresa. Tá? Então, essas são as fases gerais da licitação. Primeiro, então, deve acontecer a etapa de propostas de julgamento, para só depois seja feita a análise de habilitação da empresa vencedora. Isso agiliza o processo e deixa de definir a modalidade em razão do valor do objeto. Não existe mais, tirem isso da cabeça, tomada de preços e convite. Outra questão fundamental para trazer para vocês, ainda nessa aula inaugural, é abordada no artigo 17, parágrafo único, que prevê a autorização da realização da etapa de habilitação antes das propostas, quando isso for devidamente justificado e necessário para o processo. Quem tem que prever isso? O edital é a lei da licitação. Tudo tem que estar previsto no edital. E no parágrafo 2º, no mesmo artigo, diz que é obrigatória a realização das licitações por meio eletrônico. Por quê? Eu dou publicidade, eu dou conhecimento a terceiros. Independentemente da modalidade, ela é a regra. Só não vai ser assim quando houver uma exceção justificada. Então, a nova lei deixa de admitir a modalidade em razão do valor do objeto. Ah, mas, Paulo, isso não vai fazer gastar mais? Não era melhor como era antes? A qualidade do que era comprado antes, no mais barato, não atendia ao interesse público. E, com base nos princípios que nós falamos antes, da efetividade do processo licitatório, a finalidade daquilo que eu vou alcançar tem que ser cumprida. E ela é mais importante se eu gastei 10 ou se eu gastei 12 mil para aquilo que eu precisava. Vocês percebem qual que é o espírito da lei? Então, comecem a perceber que, da leitura que vocês vão fazer, como fica a minha recomendação ou sugestão da Lei de Licitações, a 14133, marca texto vermelho em cima de toda vez que a lei falar deverá. E marca texto amarelo em cima de toda vez que a lei falar poderá. Isso vai criar para vocês um mapa mental que vai facilitar a interpretação e o conhecimento da lei. Vocês pensarem, puxa, isso eu não posso escapar. Tá. E aquilo que eu devo fazer? Como foi dito hoje aqui pela secretária, cada município ele tem que fazer o quê? Um decreto que regulamenta como ele vai atuar dentro da Lei 14133. Isso é discricionário para cada ente público. São Paulo já fez o município, como foi mencionado aqui, o decreto 62100. Então, vocês podem se basear nele, que ele tem uma série de princípios, e modelar para adequar aquilo no município de vocês. Ah, mas eu posso modelar outro também? Claro. Faça uma pesquisa no Google. Decreto de regulamentação, nova lei de licitações, municípios. Tem vários à disposição. Não é para fazer Ctrl+C e Ctrl+V, não. Mas só para saber o que os outros municípios no Brasil inteiro já estão se adequando. E um deles pode ser muito parecido com o seu. Não precise inventar a roda, gente. Basta usar o que a tecnologia hoje coloca à nossa disposição. Então, quais são as modalidades atuais de licitação? O pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Em qualquer caso,
A alienação de bens somente acontecerá por leilão e com toda a publicidade de internet. Vamos assistir agora um vídeo das novas e velhas modalidades da contratação com o Dr. Leandro Leardini. Qual copo de água eu posso tomar? Posso tomar essa água? Que a boca vai secar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Leardini, assessor técnico de gabinete da Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Sou especialista em Direito Público e mestrando em Direito Administrativo. E hoje nós vamos falar sobre as modalidades de licitação na nova Lei de Licitações e Contratos. Não podemos nos esquecer que até o dia 31 de dezembro de 2023 conviviam no sistema as leis 8666, a Lei 10.520, que tratava do pregão, e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações, o RDC. Desde o dia 1º de janeiro, temos apenas a Lei 14.133, que congregou todos esses regimes licitatórios. Portanto, com a nova lei, caem por terra o convite e a tomada de preço, que eram modalidades de licitação muito utilizadas, e a nova lei passa a englobar os regimes do RDC e criou uma nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo. E não podemos nos esquecer, pessoal, que no tocante ao pregão, a Lei 14.133 pacificou o entendimento no tocante à sua utilização para aquisição de serviços comuns de engenharia. Havia essa discrepância de entendimentos no tocante a Lei 10.520, utilizada anteriormente, mas a Lei 14.133 preconiza que o pregão seja utilizado para aquisição de serviços comuns de engenharia. E temos, pessoal, o diálogo competitivo, que é realmente uma modalidade de licitação inaugurada pela Lei 14.133. Ela tem inspiração europeia e foi adotada pela nova lei. Como versa o próprio artigo 32 da lei, é uma modalidade restrita. Restrita a quê? As possibilidades, as situações fáticas elencadas pela lei. Basicamente, muito resumidamente, inovação tecnológica, soluções em que a administração pública não sabe pré-definir o objeto a ser contratado e soluções em que a administração não considera apta a definir detalhadamente o objeto a ser contratado. Então, o diálogo competitivo ele é composto por duas fases, a fase que nós chamamos de dialógica e a fase competitiva. A fase dialógica são chamados a publicação de um edital em que são chamados os interessados a participarem dessa fase para justamente ocorrerem os debates para encontrar a solução mais adequada aos interesses da administração. Uma vez iniciada a fase dialógica, que pode ocorrer em momentos sucessivos ou em um único momento, a administração escolhe, ao final, a solução mais adequada dentre aquelas que foram debatidas na fase dialógica. E então inicia-se a fase competitiva, com a publicação de um edital em que aqueles licitantes que participaram da fase dialógica poderão apresentar as suas propostas para escolha de uma delas. Possui algumas peculiaridades o diálogo competitivo. Toda fase dialógica ela necessita ser gravada por meio de recursos de áudio e vídeo que serão publicados após o término dessa fase. E a comissão necessariamente precisa ser composta por servidores do quadro permanente, efetivo da administração pública. Portanto, é uma modalidade que guarda as suas restrições, as suas peculiaridades, justamente em razão de que, via de regra, o diálogo competitivo
ele será utilizado para contratações de grandioso vulto. Exemplifique-se obras de engenharia extremamente complexas, como túneis subterrâneos, modalidades novas de transporte, inovadoras. Então, há sempre esse respaldo e resguardo com a utilização do diálogo competitivo. É uma modalidade restrita, uma modalidade nova e que vai impor inúmeros desafios à administração pública. Não será utilizada, creio eu, corriqueiramente pela administração, mas será muito útil a casos excepcionais onde a administração muitas vezes patina durante anos para encontrar a solução mais adequada. E já me despedindo, desejo a todos vocês um bom curso, que seja muito proveitoso, um momento de muito debate, de muito aprendizado e que juntos todos possamos contribuir para a interpretação e a aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos. Boa sorte a todos! Interpretação e a aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos. Boa sorte a todos! Que todos possamos contribuir, que todos possamos nos capacitar. Ninguém sabe tudo de tudo. Ninguém nasce sabendo. Cada ser humano se desenvolve na vida com aquilo que ele põe a sua atenção, o seu foco, o seu interesse. Então, já que o cérebro aprende por repetição, se vocês se dedicarem meia hora por dia à leitura da Lei de Licitações, vocês vão ter uma compreensão baseada no desenrolar desse curso muito maior, para que vocês sejam realmente capacitados. E capacitar não quer dizer apenas ter um monte de livros, um monte de texto para ler. Capacitar é você desenvolver aquela habilidade que antes você não tinha. Quem aqui toca piano, violão, algum instrumento? Nasceu sabendo? Quantos anos teve que estudar para poder? E agora toca sem olhar até a partitura, né? Porque o cérebro reconhece. Então, existe a fase do aprendizado, que é aquela mais difícil, porque eu tenho que sair do estado de inércia. É quando eu tenho que dar tração mais forte para sair do repouso, certo? Depois que eu entro em movimento, é quando o meu aprendizado começa a fluir num vórtice de conhecimento. E quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender, não é assim? Para tocar piano? Quanto mais eu ganho confiança, mais eu quero aprender. E isso é para tudo na vida. Só que eu só vou chegar nesse estado de prazer, quanto mais eu estiver aprendendo, se eu começar e sair do marco zero. E tem muita gente que tem dificuldade justamente nesse marco zero, porque é o momento mais difícil, que gera mais resistência. Se você tiver força de vontade, convicção e intenção para vencer essa resistência, você vence. Porque você é um ser humano com muitas capacidades, com muitas habilidades. Nada é maior que isso. Nenhum problema é maior do que a mente humana pode resolver. Ai, Paulo, será? Tem tanta coisa que eu acho tão... Nenhum problema é maior do que a mente humana pode resolver. A questão é que, se você se sentir menor do que o problema, a impressão é que ele cresce. Agora, quando você se coloca diante do... Espera aí, eu vou conseguir, porque eu mereço, eu consigo mesmo, eu quero. Eu vou me dedicar a isso. O problema murcha. E você se dá conta que você tem capacidades muito maiores do que tinha. Quem já experimentou isso sabe o que eu estou falando. Quem quiser levantar a mão. Aquela vez que você venceu uma dificuldade que você não achou que era capaz. Agora estamos falando de estudar uma lei, de se capacitar em uma lei. E uma lei que vem em um momento histórico brasileiro, onde nós temos a melhor gestão da história do Estado de São Paulo nas mãos do governador Tarcísio. É a melhor gestão em todos os índices. Então, nós estamos surfando a onda da capacidade técnica, da capacidade gerencial do nosso atual governador. É o momento ideal para o Estado de São Paulo decolar. E vocês estão vivendo esse momento junto com a gente. Vocês percebem isso ou não?
Vocês percebem que esse é o momento ideal para que a locomotiva do Brasil tenha ainda mais força? Voltando, então, o pregão é utilizado para efetuar a aquisição de serviços e bens comuns de qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que as empresas dão seus lances em sessão pública. É o que vocês mais conhecem. O Tarcísio fez muito disso ainda quando era ministro, vocês lembram. Concorrência, modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir o quê? Os requisitos mínimos de qualificação que são exigidos no edital. O concurso é aquela modalidade que quaisquer interessados pela escolha do trabalho, cujo critério será o da melhor técnica ou conteúdo artístico. Ou seja, aí eu não posso ir para qualquer um, eu não posso abrir uma licitação aberta, eu tenho que escolher daqueles que já são habilitados e são conhecidos, porque existe uma habilidade específica. E o leilão, vocês conhecem bem, quando eu pretendo alienar bens móveis, imóveis, chamados inservíveis, legalmente apreendidos, porque aquilo que eu aprendi, por exemplo, do crime organizado, eu não preciso destruir. Eu posso vender e fazer caixa para o meu município, caixa para o Estado, certo? Caixa para a União. Então, como foi visto, o diálogo competitivo, ela se inspira num diálogo concorrencial. É para que haja ganhos de inovação na administração por contratações complexas pela somatória de capacidades de vários entes, que, quando confluírem no mesmo objetivo, poderão oferecer um resultado muito maior do que um só poderia. Isso veio mais pela União Europeia, da junção de várias configurações, que trouxe esse conceito. Vamos ver, então, as principais mudanças. Na Lei 8666, como era? Para obras e serviços de engenharia, consideravam-se as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. A média aritmética dos valores das propostas, superiores a 50% do valor orçado pela administração. Né? E na nova lei ficou assim: obras e serviços de engenharia serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado. Vocês percebem a diferença? Essa lei trouxe como benefício de rapidez, celeridade e eficácia os chamados procedimentos auxiliares. Quais são esses procedimentos? O que vocês podem fazer para se precaver e se preparar para conseguirem fazer processos muito mais rápidos e eficazes? O credenciamento. Eu posso cadastrar várias empresas no meu município, porque eu posso vir a precisar daquilo que elas produzem, então eu faço um pré-cadastro. Eu me antecipo à minha necessidade. Eu posso pré-qualificar aquelas que eu sei que eu vou licitar no futuro. Eu posso manifestar um interesse em precisar de algo e chamar aqueles que podem oferecer esse algo. Eu posso fazer uma ata de registro de preços, que isso é uma coisa que dá muito problema, depois eu vou falar para vocês. E posso fazer o registro cadastral, unificando na minha base de dados, para que eu tenha depois mais informações daquilo que eu vou precisar e chamar. A ata de registro de preços é algo que a gente sempre viu como uma geradora de problemas. Por quê? A administração sabe que ela vai precisar de X bens naquele ano, então ela cota com alguns fornecedores e fala, se eu precisar comprar no futuro, eu vou pagar até tanto, tá bom? Tá bom. E aquilo é registrado. Vale por um ano, pode ser prorrogado por mais um, gera a possibilidade de adesão, ou chamado efeito carona, de outros entes que também precisam daquilo que você já cotou. Eles vão entrar lá, na proporção de até 50%. Só que isso, nesse mercado flutuante que nós temos, com a economia que está, às vezes, sem ter essa previsibilidade, gerava aquele problema, mas você falou que ia pagar tanto, agora é mais, eu não posso pagar, discussão.
Então, a lei hoje traz o seguinte: a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar. Ou seja, não é obrigatória, facultando a realização de licitação específica, devidamente motivado. Então tem que haver o quê? A previsibilidade, a necessidade da contratação posterior. Deve ser utilizado para facilitar a atuação da administração pública, sempre na otimização do processo. Registro de preço não é modalidade de licitação. Edital, processo licitatório, não para agora, mas sim para o futuro, ou seja, um planejamento daquilo que eu vou precisar lá na frente, não é para agora. Somente concorrência e pregão, e pode ser feita por contratação direta. Estou só dando uma passada por esses pontos todos, que vão ser aprofundados no decorrer do curso, tá? Senão a gente ia falar muito aqui, vocês não iam ficar, né, acordados aí o tempo todo. Então, o que deve ser guardado aqui hoje é que a ata de registro de preço não gera compromisso efetivo de aquisição. Sério? Sério. Está escrito na lei. Declarado o ganhador, ele terá seus preços registrados. E as necessidades posteriores de contratação deverão, em regra, ser formalizadas com o vencedor, de acordo com aquele preço registrado, se ele for possível. O que sobra de consequência? Quanto mais claro for o planejamento licitatório, melhor. E aonde que começa o planejamento licitatório? Estudo técnico preliminar. Que é sempre aquele momento que ninguém dá importância. Já ouvi muita gente falando isso: doutor, a licitação vale depois que o edital publicou. É verdade. A licitação vale depois que o edital publicou. Só que a fase anterior ao edital é a essência que vai regrar todo o seu processo depois. Eu posso plantar maçã e querer colher mamão? Não dá, né? A semente do processo licitatório é o estudo técnico preliminar. Não existe milagre. Uma coisa que começa torta não vai se endireitar ao longo do caminho. Agora, se ela começa reta e justa, ela vai ser reta e justa por todo o caminho. Combinado? A fase mais importante que vocês têm para botar os seus olhos, de acordo com a lei, é o estudo técnico preliminar. As mudanças na habilitação. Houve a previsão em lei da aceitação do balanço de abertura. O que é habilitação? É quando a empresa vai se apresentar e ela quer falar que eu consigo dar conta, eu estou apto para fazer parte do processo, tá bom? Tá bom, o que você me prova? Tem que ter balanço, documentação, certidão, né? Você não abre nenhuma conta em banco se não tiver alguns documentos, quanto mais se habilitar no processo licitatório. Então, a lei trouxe tudo isso, porque se for uma empresa nova, que não tem balanços anteriores, a lei trouxe outras formas de comprovação que aquela empresa está apta a participar do processo de licitação. Agora a gente vai falar um pouquinho dos modos de disputa, porque a lei trouxe 4 modos distintos de disputa. O que é a disputa? É a chamada briga interna daqueles que estão concorrendo por aquilo que o ente público oferece. Certo? Eu tenho aqui uma licitação, tenho 4 empresas, como se fossem 4 leões, que estão brigando para ver quem vai pegar essa refeição aqui bem caprichada, certo? Vamos resumir em imagem. As formas que eu tenho de trazer isso podem ser modo aberto, modo fechado, modo aberto e fechado e modo fechado e aberto. Parece tudo a mesma coisa, né? Só que não. No modo aberto, os licitantes deverão fazer a apresentação de suas propostas, cabendo a adoção de lances públicos sucessivos, crescentes ou decrescentes.
ou seja, lances públicos sucessivos, modo aberto, público. Todos os lances são públicos, com prorrogações que variam conforme definido aonde? No edital. Já no modo fechado, as propostas ficarão sob sigilo, até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas. Ou seja, mesmo que feita no modo eletrônico, ninguém tem acesso. Elas só vão aparecer naquele momento marcado para a data e a hora. Então, uma coisa é quando os lances entram para conhecimento geral, certo? Outra coisa é quando eles entram sem conhecimento de ninguém, porque eu só vou revelar aqueles lances numa data e hora pré-estabelecida. No modo aberto e fechado, naquele período fixo de tempo, eles dão os seus lances publicamente, por isso que é aberto e fechado. E, em seguida, há um outro momento, sem prorrogação, para que aqueles licitantes adequem, ajustem, aditem ou reformulem a sua proposta. Depois disso, vai haver essa verificação, e os 10% superiores ao menor lance terão a oportunidade de ofertar um último valor. Ou seja, eu queria cobrar 20 para servir o município, não quiseram, eu ofereço 18, não quiseram. Quando eu chegar nos 13, 14, aí tudo bem. Então é quando o município, o ente público, ele consegue avaliar e ter menor custo na aquisição. E o modo fechado e aberto é o contrário, ele começa fechado e se torna aberto. Ou seja, uma primeira etapa de envio de lances que é fechada, não são públicos, e ela é seguida depois de uma etapa aberta, os licitantes que ofereceram lances até 10% superiores àquele que foi considerado o menor lance. E quem ofereceu menos daquilo já caiu. Só fica daqui para frente os 10%. Quais são os critérios de julgamento do processo licitatório? Critério de julgamento. Menor preço. Por quê? Eu tenho que ser probo na administração, eu tenho que ter economicidade, vamos lembrar dos princípios. Maior desconto. Melhor técnica ou conteúdo, ou técnica e preço. Maior lance, no caso de leilão, se eu estou ofertando bens móveis ou imóveis inservíveis. E o maior retorno ou proveito econômico para a administração. Por quê? A responsabilidade, não só fiscal, é responsabilidade administrativa, gerencial. E administrar significa escolher. Escolher o quê? Aonde, como, de qual maneira eu vou conseguir aplicar os meus recursos públicos, aqueles que eu mesmo arrecado, aqueles que vêm de convênios do Estado e aquelas verbas que vêm da União. Dinheiro chega. Como aplicar esse dinheiro? Que é isso que vocês vão ficar cada vez mais capacitados com a nova lei, para continuarem prestando um serviço de qualidade nos seus municípios. Para continuarem o trabalho que vocês fazem e se dedicaram a fazer por tantos anos. Vocês são a elite do nosso Estado. Vocês fazem os municípios andarem. E o Estado é o quê? Uma coletividade de municípios. Vocês têm essa consciência? É como um corpo humano, que é uma coletividade de células. Se eu pegar alguém aqui agora e tirar o fígado, essa pessoa vive? Tem algum médico aqui? Não. Sem fígado, a pessoa morre na hora. Mas você nunca deu importância para o seu fígado, né? Então, a conformação de um país ou de um estado é feita por todos os municípios, e cada município é gerenciado por todos os seus servidores, por todos que fazem parte da administração, numa cadeia simbiótica proativa. E esse ser pode ter saúde, é quando tudo vai bem, ou esse ser pode estar doente, quando tudo vai mal. É essa consciência de célula que faz parte de um campo maior, de um corpo maior,
que eu gostaria que vocês tivessem, porque a importância da função que vocês desempenham é única e exclusiva. Tá bom? Então, nós já vimos menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. E o que hoje, como ficou, é menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico. O que é o retorno econômico? É não jogar dinheiro fora. Licitação deserta é aquela que eu abro e não aparece ninguém. É aquele cara que marca o aniversário na pizzaria e não vai ninguém. Não esqueçam mais. E a fracassada é aquela em que nenhum deles consegue atender os requisitos do edital. Ou seja, o edital é tão impossível que ninguém dá conta dele. Não tem empresa no mundo capaz de atender. Então, deserto é quando não vai ninguém na festa. E fracassado é quando ninguém consegue atender os requisitos para chegar na festa. Tudo bem? Então, nós temos aqui a dispensa de licitação. Como era no 8666? Deserta, mais prejuízo nas mesmas condições ou fracassado em razão do valor? 24,7. Hoje nós temos a deserta, mais o prejuízo, a fracassada em razão do valor ou das propostas. Então, vocês vão ver isso com mais detalhes depois. Eu não quero perder tempo aqui para não me estender demais. E a contratação direta? O que a nova lei trouxe? Facilitando essa possibilidade. Eu posso fazer a pesquisa de preço, com base no artigo 23, contratações similares, tabelas de referência, pesquisa direta com 3 fornecedores, habilitação e qualificação, e divulgar a consulta para todos os fornecedores e aguardar as ofertas. A lei prevê exatamente os casos de contratação direta. E quando a licitação não é exigível? Para a aquisição de materiais, equipamentos, gêneros ou serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Exemplo. Vocês querem chamar alguém no seu município para ensinar a mexer no Excel. Tem um monte de gente habilitada para isso, certo? Agora, vocês precisam comprar um software para poder otimizar as suas máquinas que só uma única empresa produz. Eu vou ter que abrir um processo de licitação para comprar um software que aquela única empresa produz? Não. Eu posso fazer diretamente. Eu estou dispensado da licitação. Por quê? Porque ela seria inócua. Seria um desperdício de tempo e dinheiro público. Ou contratar um profissional artístico, porque só ele faz aquele tipo de obra que eu preciso. E aí a lei prevê mais alguns casos, né? Por exemplo, eu tenho que criar um hospital na minha cidade, uma clínica. E não tem nenhum outro imóvel na minha cidade a não ser aquele que era o teatro, que tem toda a infraestrutura que eu posso aproveitar. Eu preciso fazer um processo inteiro? Não, porque só aquele imóvel atende o que eu preciso. É único na cidade. A dispensa traz os valores que são atualizados, né? Para contratação que envolva R$100 mil em obra civil de engenharia, ou valores de R$50 mil no caso de outros serviços. Onde não surgiram licitantes, ou preços superiores, a lei prevê lá direitinho. A questão de dispensa de licitação por baixo valor, também ficou a diferença do que era na antiga lei pelo que é na nova, né? Com toda a conformação, pelos valores que são atualizados aí a cada 6 meses, para que não haja perda do valor na conformação legal. Licitação por emergência. A gente não está livre de casos fortuitos ou força maior. A pandemia do SARS-CoV-2 trouxe aí uma realidade bem diferente. E todos os municípios tiveram que se adequar, não só nos testes e uma série de providências de exame, né? Então, aqui a gente tem os casos de inexigibilidade, que eu já falei, a dispensa de licitação, que está bem claro lá na lei também.
Garantia contratual. Esse é um ponto que merece um pouquinho mais de considerações. Quando o município vai contratar com o particular, depois da finalização de um processo, não é aquele contrato que ele faz para as coisas habituais, seguro, coisa normal. Não, é o contrato da administração pública via licitação. Ele tem uma série de requisitos a cumprir. Ele tem o chamado poder do império, ou poder do rei. E ele pode prever, então, as opções de garantia daquele contrato. Porque se o particular, por alguma razão, não cumpriu o contrato, ou acontecer qualquer coisa no decorrer do contrato, eu tenho que ter na minha matriz de risco a previsibilidade de como aquilo vai se conformar. Então, municipalidade, eu posso exigir um seguro calção, um título de capitalização e várias formas que a lei trouxe de inovação para garantir o cumprimento do contrato celebrado no pós-processo licitatório. Mecanismos de controle. Todo o processo que vocês fazem de licitação, o primeiro olhar que ele vai ter é da comissão. Depois o processo vai chegar, depois daquelas fases, até antes da homologação, na figura da autoridade máxima, que é o gestor, no caso de vocês, o prefeito. E ele pode mandar voltar o processo para adequar, ele pode revogar, ele pode cancelar, ou, se tiver tudo ok, ele pode homologar e gerar a adjudicação do objeto da licitação para o vencedor. A comissão viu tudo isso, está dentro de casa. O prefeito viu tudo isso, está dentro de casa. Agora, se esses dois órgãos de controle deixaram passar alguma coisa, são terceiros olhos que verão. Tribunais de Contas, Ministério Público, certo? Polícia Federal. Então, para que vocês tenham a segurança, caso algum desses órgãos venha a colocar os olhos para avaliar o que foi feito, aqueles e-mails, aquelas notas, aqueles prints, tudo aquilo que foi falado e feito por vocês no processo, que estão lá configurados e provados, mostram o seu grau de diligência, mostram o seu grau de determinação, mostram que você não tinha nada a esconder. Na hora de um eventual processo judicial, isso é conhecido como prova desconstitutiva da pretensão condenatória. Perfeito? Vocês só vão conseguir ter razão se vocês provarem que vocês têm razão. O direito ele é subjetivo. A avaliação de alguém que coloca os olhos parte de premissas objetivas. O que é o objetivo? O e-mail, o documento, tudo aquilo que vocês fizeram, falaram, registraram, mostra no step by step do processo que vocês não fizeram nada errado. Tenham isso em mente. Essa é a segurança de vocês. Publicidade dos atos. Não pode ter conluio. Pode haver os recursos administrativos. Vai ter a fiscalização. Essa lei anticorrupção, ela existe, né? Então, a nova lei ela trouxe uma modernização ao processo, trouxe mecanismo de compliance e due diligence, que eram mecanismos próprios do setor privado, incorporando em alguns bagunçados nichos da administração pública os conceitos mais elevados do setor privado. Houve a adoção de mais controles, né? Julgamento antes da proposta, você ter mais celeridade, a adoção de meios eletrônicos, e vieram para agilizar o processo. Então, já que essa lei está aí, já que ela vai continuar aí por um bom tempo, e vocês não têm outra opção a não ser se capacitarem para aplicar essa lei da melhor forma possível, qual é a única alternativa que vocês têm? Ficar craque nessa lei. Certo? Porque vocês são servidores. E é essa lei que vocês vão usar. E vão usar para quê? Para o bem da coletividade e do interesse público. Porque todos nós, cidadãos de bens, honrados, honestos, que pagam seus impostos, que constroem esse país, devemos proceder conforme a lei,
para não sofrer consequências indesejáveis, principalmente no momento atual. Afinal, somos todos irmãos brasileiros. E se nós não construirmos para nós mesmos municípios melhores, cidades melhores, estados melhores, uma coletividade melhor para todos nós, quem o fará? É trabalho de formiguinha? É. Mas as formigas conseguem feitos incríveis para o tamanho que elas têm. E nós, juntos, somos mais fortes. Nunca se esqueçam disso. Estamos no melhor momento da história quando se fala em administração do Estado de São Paulo. Esse é um momento ímpar. E vocês todos estão surfando essa onda. Meu prazer estar aqui com vocês hoje. Meu prazer estar com vocês nas próximas aulas, para que eu possa colaborar com vocês nesses 30 anos de prática jurídica, para tirar o medo da lei, deixar vocês mais confortáveis na aplicação da lei, para que vocês fiquem tranquilos, serenos e possam bem desempenhar as suas funções. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade de compartilhar. Obrigada, professor.